Segundo dados do Oliver Wyman Forum, até 2030 o mercado mundial de mobilidade vai crescer cerca de 75%, saindo de 14,9 trilhões de dólares em 2017 para 26,6 trilhões de dólares em 2030. O mundo está vendo a criação e o crescimento de um ecossistema modal integrado de mobilidade sob forma de um serviço, o MaaS, ou seja, significa Mobility as a Service. Tudo isso para atender a demanda por veículos ecologicamente viáveis, interconectados e autônomos. Eu sou o Sérgio Hart, da Cena Digital, e esse é mais um vídeo da série Transformação Digital Startups em Cena. Hoje a gente vai conversar com o Pedro Palhares, gerente geral Brasil da Moovit. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like, deixa seu comentário e principalmente aperta aqui o sino para que você possa acompanhar todos os vídeos que a gente lançar sobre transformação digital no Brasil. O Moovit é uma empresa Intel, líder global de mobilidade, e com seu serviço Mobility as a Service, MaaS, e o aplicativo de mobilidade urbana mais usado do mundo, o Moovit, simplifica a maneira como as pessoas usam o transporte público, a micromobilidade e outras formas de transporte. Mais de 1 bilhão de usuários usam o app gratuitamente no Android, iOS e na web, em 3.400 cidades e 112 países. O Moovit foi adquirido pela Intel em 2020. Para governos, cidades, agências de transporte público e empresas privadas, o Moovit oferece um conjunto de soluções MaaS com inteligência artificial que cobrem planejamento, operações e otimização com valor comprovado na redução de congestionamentos, aumento do número de passageiros e na eficiência crescente. Líderes do setor como Lyft, Uber e Cubic fizeram parceria com a Moovit para impulsionar os seus produtos e a mobilidade. Vou falar um pouco do Pedro agora. O Pedro ele tem 42 anos, ele estudou administração de empresas e também trabalhou por 12 anos no mercado financeiro e em 2013, a convite do então secretário de Transportes do Rio de Janeiro, migrou para a área pública, onde foi o responsável pela abertura dos dados de transporte público desde abril de 2014 no Moovit. Ele é o gerente geral do Brasil. Pedro, prazer muito grande ter você aqui com a gente e eu gostaria de começar já te fazendo a primeira pergunta sobre qual foi a oportunidade de negócios, né, que vocês enxergaram para criar a Moovit. Bom, Sérgio, primeiro eu queria agradecer o convite para estar aqui no canal Transformação Digital. Obrigado. A oportunidade de eu estar representando muito, falando um pouquinho da nossa história. Bom, Moovit é uma empresa, é uma startup israelense, né, fundada em 2012. E como é que surgiu esse assunto, né? O Roy, um dos fundadores, morador de Tel Aviv, em Israel, utilizava o seu carro para o trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, e certa vez o carro dele teve que ficar na oficina. Ele falou, pô, vou pegar um ônibus, um trem para ir para o trabalho. E aí ele se surpreendeu que quando ele foi buscar informação do transporte público, né, como é que eu faço para ir para o meu trabalho, ele não tinha esse dado, nem no Google Maps, né, que é super conhecido, nem no ponto de parada, né, tinha essa informação, basicamente. Ele, então, resolveu ir para a rua e começou a mapear, né, aqui tem um ponto de parada, essa latilong, passa esse ônibus. Ele bolou toda a ideia, levou para o Ministério do Transporte de Israel, que também não tinha as informações completas de transporte público local, e aí ele começou a programar. Então ele programou um aplicativo que no início o Moovit inicialmente chamava Transmate, né? Então amigo do transporte, vamos dizer assim, em tradução literal. E como Israel é aquela coisa, né, país do empreendedorismo, eles sempre estão pensando para fora. Ele comentou do assunto com mais dois amigos. Um amigo já tinha tido startup, tinha conhecimento de anjos. Pô, que ideia maneira, vou mostrar aqui para esse grupo de investidores. Cara, e aí conseguiram lá $1 milhão para fazer o investimento do negócio assim, estalando o dedo. E aí que começou
o Movit em si, né, e mudou de nome, e começou logo a sua expansão global, né, porque Israel, como é um país pequeno, população pequena, tudo que eles fazem lá, eles pensam já a nível global, né, como é que a gente pode globalizar, escalar esse negócio da melhor forma possível. Então, foi assim que começou, uma necessidade própria que não tinha uma solução, né, então se apaixone pelo problema, né, que o Yuri Levine fala muito isso, o fundador da Waze, se apaixonou pelo problema e falou, cara, como é que a gente pode simplificar a mobilidade de todo mundo? E aí, isso que a gente tem feito desde 2012, hoje o Movit já está em mais de 115 países, 3.400 cidades, o aplicativo fala 45 idiomas, iOS, Android, web, mais de 1 bilhão de usuários já usaram a nossa plataforma. E aqui no Brasil a gente é líder, estamos em todas as capitais, 90% das cidades com mais de 100 mil habitantes, e facilitando a mobilidade aí, né, em todo mundo, é isso que a gente tem feito. É isso que eu queria entender, quer dizer, quando você fala que você está nessa quantidade toda de cidades e capitais, quer dizer, como é que funciona o Movit? Bom, o Movit, para a gente funcionar numa cidade, a gente precisa ter informações de transporte público, né, e basicamente são 3 informações. O local dos pontos de parada, quais são os ônibus que passam, as linhas que passam nesses ônibus, nesses pontos, e a grade horária desses pontos. Muitas cidades no mundo possuem seus dados abertos, né? Então, aqui no Brasil, eu te dou exemplo, São Paulo, Rio, Curitiba, Brasília, BH, existe esse dado público disponível. Então, o Movit vai lá e adquire esse dado da fonte, né, que tem um formato padrão no mercado, que chama GTFS, Global Transit Feed Specification, o acrônimo, né? E a gente vai e põe isso na base e pronto, o Movit já está pronto para rodar numa determinada região. Não precisa saber o trajeto, não, de cada linha? Não, então, com essas informações do ponto lat long do ponto de parada e quais são os ônibus que passam em cada ponto de parada, eu consigo fazer o trajeto, porque é uma sequência de pontos, entendeu? E em seguida a gente concilia a grade horária por ponto de parada, que é assim que o transporte público foi concebido há 100 anos atrás. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o futuro, a gente vai falar um pouquinho do futuro. Eu vou te falar como é que foi concebido o transporte público há 100 anos atrás, que continua o mesmo de hoje, mas que vai mudar muito nos próximos 10 anos, mais do que nos últimos 100, né? Então o Movit pega essas bases de dados, onde esse dado está disponível, e põe no nosso banco de dados e a gente consegue já operar numa cidade. Tá? Nas cidades onde esse dado não está disponível, e aí são milhares que não têm esse dado disponível, ou porque a municipalidade não tem infraestrutura, ou o operador não tem o sistema adequado, enfim, o Movit fez o conceito de crowdsource, né? Então a gente tem uma comunidade de pessoas, de amantes do transporte público, os famosos busólogos, que entram numa plataforma do Movit que a gente chama de Transit Data Manager, né, editor de transporte público, e as pessoas vão lá e falam, aqui nessa rua aqui tem um ponto de ônibus, esse ponto de ônibus passa a linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vão mapeando, né? Então esses são os Moviters, né? O Movit já foi chamado de Wikipedia do transporte público, né? 2/3 das cidades que a gente tem na base de dados do Movit hoje foram construídas e são mantidas pela comunidade Moviter. Então, vamos assim, a nossa cerejinha do bolo, o nosso power, o poder da comunidade que dá toda essa abrangência para a gente. Tá? Lembra um pouco o Waze, né, também, né, que as pessoas botam os comentários, né? O Waze, no início, as pessoas iam dirigindo, ele ia fazendo o mapa, né? E também as pessoas vão dando ali o reporte do trânsito, se tem acidente, se tem polícia, se tem radar. Sim, lembra. Só que o nosso é focado em transporte público. Sim. E é muito legal porque o público é diferente, né? Então, os busólogos, cara, eles são amantes do transporte público. Impressionante o amor que essas pessoas têm e o impacto que o trabalho deles causam na sua comunidade. Porque quando uma pessoa sabe o itinerário de todas as linhas de uma determinada região e ela doa esse conhecimento para a plataforma do Movit, uma pessoa atende 100, 50, 200, 300 mil, 500 mil pessoas, né? Só para você ter uma ideia, aqui no Rio de Janeiro, onde eu vivo,
o dado do transporte público ele está aberto na cidade do Rio de Janeiro, mas na região metropolitana não. E os busólogos mapeiam toda a região metropolitana. Então você pensa, a região metropolitana do Rio de Janeiro são 12 milhões de pessoas. A gente tem uma comunidade aqui no Rio, sei lá, com 6 mil voluntários que estão mapeando. Então, 6 mil pessoas estão ajudando 12 milhões de pessoas com informação, com seu conhecimento. 6 mil voluntários? 6 mil voluntários aqui no Rio de Janeiro, aproximadamente. E aí ajudam 12 milhões. Então, você vê o impacto que uma pessoa gera. Então, de 6 mil para 12 milhões. É muito impactante esse poder da comunidade no dia a dia, né? Mas o funcionamento, ele é sob forma de um aplicativo, a pessoa que quer se deslocar do ponto A para o ponto B, acessa o aplicativo e vê quais são as opções, seria isso? Exato. Então, o Moveit é um aplicativo de mobilidade urbana com foco em transporte público. Então, imagina que você quer ir da sua casa para o seu trabalho, usando o transporte público. A gente já, pelo GPS, a gente já sabe a sua localização, você vai digitar o endereço ou o local que você quer ir, aí o Moveit vai te mostrar todas as opções, né? Seja ela da caminhada, né? Toda a parte da mobilidade ativa, né? 30% das viagens são feitas a pé, então a gente dá desde a caminhada da sua casa até a estação do metrô, o ponto de ônibus ou a estação de bicicleta compartilhada, que nós temos as informações também. Informações do transporte ônibus municipal, ônibus intermunicipal, trem, metrô, barcas, teleférico, VLT, transporte individual, né? A gente tem parcerias em alguns locais com Uber, Lyft, esses aplicativos de transporte individual. Então, a ideia, a intenção é te dar a opção, né? Você quer ir na opção mais rápida, com menos baldeações, a mais barata, a que tem integração com o seu bilhete de transporte público. Enfim, agregar Entendi. todo o conhecimento e dar ali mastigado para a pessoa que está ali no dia a dia. Mas ele combina os modais, por exemplo, quando você não tem a opção de ir só de ônibus, ele consegue combinar ônibus com bicicleta, com Uber e... Sim, a gente faz todas essas combinações, né? Onde faz sentido, né? Então, eu vou te dar um exemplo da minha casa para eu ir para a casa da minha sogra, ele manda eu caminhar daqui para o Largo do Machado, esperar o ônibus, e depois ele me dá a opção de eu pegar uma bicicleta para ir até o destino final ou dar uma caminhada. Então, ele faz toda essa combinação e é sempre dinâmica, né? Especificamente aonde o Moveit tem os dados do GPS, né, do veículo, né? A gente consegue acessar a localização em tempo real do veículo, a gente consegue, então, te dar a previsão de chegada de cada ônibus em cada ponto de parada. Então, a gente consegue te dar a melhor rota a que você vai gastar o menor tempo possível, né? E se você considerar que o transporte público, né, o transporte em geral, toma o tempo das pessoas, né? E se você poupa ali 10 minutos, 15 minutos por dia, 15 na ida, 15 na volta, são 30 por dia, você está falando de 2 horas e meia na semana, você já está falando 10 horas que você salva da pessoa num mês, né? Isso é tempo para ela estudar, estar com a família, fazer uma atividade física. Então, Sérgio, anualmente o Moveit faz o que a gente chama de pesquisa global do transporte público, onde, através das informações de Big Data dos nossos usuários, a gente consegue estimar quanto tempo as pessoas estão esperando nos pontos de parada das cidades, qual o tempo de trajeto médio dessas viagens, quantas baldeações. Então, a gente tem isso num relatório que a gente lança anualmente, que é o Moveit Transit Global Index. Uhum. Tá? Eu não tenho os números de cabeça aqui do Brasil, mas ordens de grandeza, sei lá, São Paulo, Rio, 2 horas se gasta no transporte público, 20 minutos esperando. Então, quando você traz o dado do aplicativo para o cidadão, e ele sabe que ele tem uma caminhada ali de 5 minutos para o seu ponto de parada, né? Ele se programa, em vez de ele sair 20, 30 minutos sem saber a previsão, ele, cara, senão ele vai passar daqui a 5 minutos, eu posso sair daqui a 6, 7, 8 minutos, porque é o tempo da minha caminhada. Entendi. Né? Então, isso traz qualidade de vida, né? Se você pensar que se a gente poupar aí 15 minutinhos por dia em cada perna, são 30 minutos por dia,
vezes 5, 2 horas e meia, vezes 4, está falando de 10 horas por mês, né? E você multiplica isso por 12, está falando de 120 horas poupadas num ano. É muito tempo para a pessoa estudar, fazer lazer. Exato, né? É muita coisa, quase um mês útil, bastante, né, de trabalho. E os clientes, quem são os clientes, né, efetivamente do Moovit, né? O teu startup, o teu produto, ele é B2C ou você tem governos que também utilizam ele? Legal, então o Moovit começou focado em B2C, né? Então, como startup, 2012 a 2017, startup fundada por Venture Capital, growth, né? Crescimento. Vamos abrir o Moovit no máximo de países possíveis, no máximo de cidades possíveis. Vamos aumentar nossa base de usuários. Isso que a gente fez até 2017. Então, nosso foco era B2C total, né? Atendimento ao cliente, user first. Era isso que a gente estava interessado. A partir de 2017, o Moovit vira a chave, né? O investidor fala assim, legal, vocês já cresceram muito bem. O que vocês vão fazer com todo esse banco de dados, com toda essa base de usuários que vocês têm? Como é que vocês como é que vocês podem monetizar esse assunto? E aí o Moovit vira para um B2C, um B2B e B2G, né? Então a gente desenvolveu algumas ferramentas, alguns produtos, alguns suites de mobilidade, né? No conceito de mobilidade como serviço. Começando pelo aplicativo, sendo o one-stop shop para a mobilidade. Desse aplicativo, a gente abre para uma vertente que a gente chama de MUMA, Moovit Urban Mobility Analytics, que é todo dado dos usuários gerado numa região, a gente sabe como é que as pessoas estão se movimentando. Internamente, a gente chama isso de people movement. Né? Então, para onde as pessoas estão indo, que hora elas estão indo, que linha elas estão usando, onde elas estão desembarcando. Entendi. Essa informação está toda lá no nosso Big Data. E não sei se o pessoal do canal, você sabe, a rede de transporte de uma determinada cidade ela é feita através de uma pesquisa chamada Origem Destino. Tradicionalmente, ela é feita via pesquisa, as pessoas vão para a rua, né, as pessoas que fazem essa pesquisa, e vão perguntar, você vai para onde, que horas, por quê, né? Contagem de ônibus, né? Aquele ônibus, quantas pessoas, está cheio, vazio. É uma coisa que demanda muito tempo, muito dinheiro, muito recurso. Demora muito tempo para ficar pronta. Quando ficar pronta já está velha. Vou te dar um exemplo. São Paulo, ela faz uma matriz origem destino a cada ano. A cada 10 anos ela faz uma. 2017 ela começou a fazer a dela, a 6ª matriz origem destino de São Paulo, da região metropolitana. Ficou pronta em 2019. 2020 veio essa pandemia que a gente viu, ou seja, todo o trabalho que foi feito de 2017 a 2019 foi perdido, porque a mobilidade mudou, né? As pessoas já não estão indo trabalhar, tem home office agora, mudou, né? A gente tem esse tal desse novo normal. Já nesse conceito do MUMA, do Moovit Urban Mobility Analytics, através do Big Data a gente dá um estalo, né? Falando assim, fazer uma query no banco, faz a pesquisa, a gente consegue ter esse novo perfil de como é que está a mobilidade na cidade, como é que está o perfil de demanda dessa local, e aí você vem e coloca a oferta das linhas em cima. Então esse foi o primeiro produto que a gente lançou, o MUMA. Tá? O segundo produto que a gente lançou é um produto de monitoramento de veículos por smartphone. Né? Então, o sistema de transporte público ele tem essa questão de monitoramento da frota via GPS, caixinhas, e o Moovit lançou um aplicativo mobile, super fácil de você deploy, né, colocar isso para rodar, e chamado Time Pro, e a gente fez isso na Europa, tem alguns clientes na Europa e Estados Unidos. Um terceiro produto que nós lançamos foi um produto de transporte público sob demanda. Né? Se você pensar que o transporte como a gente conhece hoje, né? A gente tem o transporte público, que é totalmente público, muita gente, rotas fixas, itinerário fixo, transporte individual, particular ou táxi, né? E agora hoje os aplicativos, né? Transporte individual, vou para onde eu quero, tarifa onde eu quero. Tinha uma lacuna aqui no meio, né? Então,
Então, um mix do transporte individual com o transporte público, surgiu essa questão do transporte público sob demanda, operado por vans ou micro-ônibus, com rotas dinâmicas, tarifa dinâmica, para operar em determinados locais. Tá? E esse foi um produto que saiu muito agora com a pandemia, por conta da questão do distanciamento social, serviços essenciais, como é que você faria para atender isso, e a plataforma do Move te ajudou muito nisso, e para mim é um produto que vai deslanchar aí nos próximos 10 anos, e que vai ser, a gente vai começar a ver isso nas grandes cidades. Entendi. Tá? E aí também a gente tem também a parte toda de APIs, né? Então, grandes empresas corporates que precisam de informações de transporte público e não tem essa capilaridade da base como o Movit tem, elas confiam que a gente tem uma boa base de dados, né? Uma base acurada, atualizada. Então, eles vêm aqui e consomem as nossas informações via APIs. Né? Então, eu te dou um exemplo, a Uber é a nossa cliente, enfim, que mostra no app dela as informações de transporte público. Ou seja, hoje vocês são tanto B2C quanto B2B, né? Pelo que eu estou entendendo, né? B2B, B2B, e B2G também. Nessa parte quando a gente coloca o MUBA, né? O Mobilidade Urbana, onde a gente ajuda, né, as cidades a planejarem. Né? E vocês têm, por exemplo, estão pensando, passando até para uma próxima pergunta, né? Qual é o modelo de negócio, então, que vocês usam para cada um desses segmentos de clientes? Qual o modelo de negócio para o B2C, para o B2G e para o B2B? Bom, vamos lá. B2G e B2B, né, licenças anuais ou projetos, né, dependendo do produto específico. Então, preciso fazer uma matriz origem-destino digital de São Paulo, cara. Então, a gente vai te dar um preço, vai ser muito inferior ao valor que você vai despender para fazer uma matriz origem-destino tradicional. Você vai poder atualizar ela todo ano, né, de forma muito simples. Então, ou licenças ou projetos, tá? E no B2C, uma coisa que a gente começou a fazer um modelo de negócio agora, em meados de 2021, né? A gente começou a monetizar em cima dos nossos usuários. A gente não fazia isso até agora, setembro de 2021, e a gente começou a testar essas ad networks. Então, a gente tem mostrado um anúncio por dia para cada usuário dentro da plataforma. Isso também foi uma mudança de mentalidade desde que a gente passou a deixar de ser uma venture capital e passou a ser uma empresa investida do grupo Intel. Né? Então, antes a gente tinha investidores, hoje a gente tem acionistas que querem resultado, lucro, então a gente está, vamos dizer assim, fazendo, né, agora focando nisso. Vamos botar a empresa lucrativa, fazer revenues, né, receita, para pagar a conta, né, vamos dizer assim. E receita adicional também, né? Porque como você tem uma base grande de dados, você pode fazer bastante propaganda também, né? E com isso gerar receitas adicionais. Por falar nisso, uma coisa que eu também queria te perguntar era o seguinte: qual que é o roadmap que vocês têm para o futuro? Né? A gente vê que a questão da mobilidade está muito integrada também com a questão de pagamentos, né? Meios de pagamento, né? E o que vocês estão prevendo para o futuro? Bom, Sérgio, então, o Movit a gente já tem essa pegada que a gente chama de Plan, Pay and Ride, né? Planeje, pague e viaje. O grande problema dessa parte do Pay é porque os sistemas de pagamento, pelo menos no Brasil, são todos proprietários. Então, aqui no Rio de Janeiro tem a Rio Card, em São Paulo tem o bilhete único. Não são plataformas abertas onde eu posso chegar e oferecer a venda do ticket ou da passagem, né? Mas é um cenário diferente nos Estados Unidos e Europa. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Movit tem uma parceria com a Quebec International, onde a gente tem uma integração com o meio de pagamento deles. Então, em Nova York, você vai lá, você abaixa um aplicativo chamado Umo,
que é Powered by Moveit, né, um white label do Moveit, né, é o Moveit, mas com uma outra marca, e você faz esse Plan, Pay and Ride. Você planeja a sua viagem, você compra a sua passagem e você faz a viagem passo a passo utilizando o Moveit. Eu acho que é uma tendência, né, a Rio de Janeiro agora está licitando a bilhetagem, está prevendo protocolos abertos, qualquer empresa poderia aderir ao sistema, enfim, vamos ver como é que fica, mas a tendência é essa, ir tudo para o mais, né? Mobilidade como serviço, Mobility as a Service, uma plataforma onde você vai planejar sua viagem, vai comprar seu ticket, vai viajar, vai colocar informações se o transporte público está limpo, sujo, lotado, enfim, essa é a ideia que a gente tem visto aqui, tá? E que outras coisas vocês estão pensando aí no roadmap também? Bom, nosso roadmap está super alinhado agora com a Mobileye. Só dando uma introdução da Mobileye. A Mobileye é uma empresa vamos dizer assim, de veículos, que faz sensores para veículos autônomos, né, para direção autônoma, né, uma empresa também do grupo Intel, foi adquirida em 2017, e junto com o Moveit, a Mobileye faz parte da visão da Intel para a mobilidade do futuro, né. Intel ganhou a revolução dos microchips, perdeu a revolução do smartphone, mas está super preparada para ganhar a revolução aí dos veículos autônomos, que vai acontecer em 5, 10 anos. A gente já vai começar a ver frotas de veículos autônomos na rua. Então, a Mobileye faz toda a parte de infra, câmeras e sensores, radares, laser, mapeamento, leitura de placas, de vias, e o Moveit entra com a parte de interface para o usuário, onde você vai consumir essa mobilidade autônoma integrada com todo o hall de mobilidade em torno, né? Transporte público, bicicleta, caminhada, patinete, essas coisas. Há 2 semanas atrás, uma semana atrás, a gente lançou primeiro projeto piloto em Paris. A gente está com um carro já operacional em Paris. Da Galeria Lafayette a alguns pontos da cidade você já pode pedir um carro autônomo através do Moveit, e carros nível 4, onde você não necessita a intervenção do motorista, mas você ainda tem o volante, né? Você tem a opção de dirigir, você ainda tem o volante. Por segurança, por legislação local, a gente tem um motorista de backup, mas ele não põe a mão no volante, o carro faz tudo sozinho. Então, acho que esse aí é o roadmap que a gente tem seguido aí, é como é que a gente vai facilitar o consumo dessa mobilidade autônoma daqui para frente. Entendi. Pelo que eu estou entendendo, a Intel, assim como outras grandes empresas, devem estar pensando em criar ecossistemas de mobilidade, onde você tenha o dado, né, como o principal elemento, né, de análise, de planejamento e até de faturamento, né? Assim como os serviços em volta, né, pagamento, veículos autônomos, né? E aí vai juntar isso com sensores e você vai aumentar ainda mais a base de informação que você tem no teu banco de dados, né? Muito Exato. legal. Então, é isso que eles estão pensando hoje. De 4 a 5% do preço, do custo do veículo, vamos dizer assim, é composto de silício, vamos dizer assim, da parte, vamos dizer assim, de tecnologia, vamos dizer assim, né? E existe aí estimativas que até 2030 esse número pule para 25%. Então, os carros vão virar computadores sobre rodas, né? Então, e a Intel faz isso, a Intel faz chip, microchips, e ela está de olho aí nesse mercado que é bilionário, né, e está super preparada, porque a Mobileye já é fornecedora de diversos fabricantes, OEM, então, esses sensorizinhos, frear automaticamente, ponto cego, grande maioria desses sensores, dessa tecnologia, vem da Mobileye, né? E é isso que a gente está se organizando para fazer, né? Então, é muito interessante. Quem puder dar uma pesquisada aí no Google por Moveit AV, que é a marca que a gente está promovendo em termos de mobilidade autônoma. Tem alguns vídeos aí no YouTube. A gente vai, início de 2022,
já tem uma operação piloto em Jerusalém, Tel Aviv e na Alemanha. Tem data para chegar no Brasil? Sérgio, não tem data para chegar no Brasil. O Brasil está muito, muito atrás, né? Então, a gente precisa primeiro pensar como é que é a legislação disso, né? Como é que você multa um veículo autônomo? Apesar do que ele segue bits and bytes, ele segue as regras, teoricamente ele não vai cometer multa, mas como é que você certifica isso? Então, a gente conhece a burocracia do Brasil, é CONATRAN, é Código de Trânsito Brasileiro. Cara, acho que tem muita coisa para avançar. Em termos de legislação, o país que está mais avançado é a Alemanha. E eu acho que assim que as coisas acontecerem lá fora, vai chamar atenção aqui e a gente vai fazer um copycat da legislação para poder trazer isso para cá. Bom, estamos chegando aqui ao final do nosso papo. E eu queria saber se você teria alguma coisa a acrescentar que a gente não tenha falado. Cara, não, acho que eu primeiro queria agradecer aí o convite de novo. Pô, super bate-papo, passou rápido, né? Eu nem senti aqui. E, cara, assim, vou te falar, sou apaixonado por transporte. Caí nesse mercado aqui de paraquedas. Eu sempre fui mercado financeiro, estou a fazer 8 ou 9 anos aqui no Movit. Estou quase desde o início, né, quando tinha, sei lá, 20 funcionários, hoje a gente são quase 300. Muito bom ver a gente ter saído, sei lá, de meia dúzia de países para mais de 100. E a mobilidade, como eu falei, cara, vai mudar mais nos próximos 10 anos do que nos últimos 100, né? Se pensar o transporte público, como é hoje, foi produzido lá em 1800 e bolinha, carroça, puxada a boi, definiram que era itinerário fixo, grade horária fixa, ponto de parada fixa. Isso tudo vai mudar com essa questão do transporte coletivo sob demanda, com a mobilidade autônoma. Se você pensar que os carros vão se dirigir sozinhos, você vai poder utilizar ele mais. Então, enfim, eu acho que a gente está num momento assim, único de uma transição, de uma revolução aí. E estou super feliz de poder participar e poder compartilhar aqui com você, com os pessoal do seu canal. E é isso, cara. Agradecer, desejar tudo de bom para você e para a família. Obrigado aí. Muito legal, cara. Realmente muito bacana mesmo. E queria te agradecer muito também. Queria deixar um feliz ano novo aí para vocês, boas entradas, né? Estamos chegando aí no final e também estamos chegando no final do vídeo. Gostaria também de reforçar com o pessoal que está assistindo a gente. Se você não assinou o canal, se você gostou, por favor, assina. Dá o seu like aqui e aperta o sino para que você possa acompanhar os outros vídeos aí que a gente está fazendo sobre transformação digital. E boas entradas aí para todo mundo mais uma vez. Um grande abraço. Tchau, tchau.